Então, pessoal, vamos lá, né? Primeiro vídeo, primeiro fator fundamental, por que as empresas quebram? Não planejam ou planejam muito mal. O planejamento é uma coisa muito interessante, porque ele envolve toda uma capacidade que a gente tem de prever o futuro, né? O planejamento é baseado em futuro, a gente analisa o que está acontecendo hoje, analisa a nossa realidade, em cima dessa realidade a gente tende a projetar alguma coisa em cima disso, ou seja, visualizar um futuro, e esse futuro às vezes a gente vê que ele é muito esperançoso, que é um tema que nós vamos lidar aqui um pouco também, ou ele pode ser muito caótico, dependendo do mercado ao qual a sua empresa está vivendo. O planejamento ele é tido muitas vezes, principalmente nas empresas menores, como perda de tempo. O pessoal diz, para que eu vou ficar planejando, perdendo tempo, eu tenho que vender, eu tenho que visitar cliente. Cara, você tem que fazer tudo isso. Você tem que comprar material, tem que cuidar de banco, tem que fazer tudo isso. Mas vamos lá, né? Se tu não te organizar, eu tenho uma coisa para te dizer. Dinheiro não aceita desaforo. Se tu não te organizar, se tu não te planejar, você vai ter falta de dinheiro. E sem recursos, sem dinheiro, você não faz nada. Você precisa ter recursos financeiros para poder operar. E a falta de planejamento faz com que esses recursos eles vão se esvaindo da tua mão de uma forma muito rápida. Quando tu vê, tu não tem mais nada, não tem mais dinheiro nenhum e começa a passar por problemas financeiros graves, que aí vão corroer a estrutura da saúde da tua empresa, vão levar a tua saúde junta, não é com isso, porque, vamos lá, né, gente? O empresário é o dono da empresa, o funcionário mais antigo é o que mais sofre por ela também, né? Por quê? Vamos lá, né, gente? O empresário é o funcionário mais antigo da empresa, ele sofre por ela e quando a empresa vai mal, o dono sente muito isso. E isso é muito ruim, isso é ruim para a pessoa e ruim para o negócio, porque acaba você se envolvendo demais seu lado emocional, tentando superar problemas todos os dias e não consegue saber onde que está errado. E onde é que é o caminho das pedras para achar isso? É o teu planejamento. Se você investir, e eu estou falando de investimento agora, em tempo para te organizar, planejar e executar o que tu planejou é fundamental. Muitas vezes o pessoal faz planejamentos mirabolantes para coisa de 4, 5, 6 anos. Cara, vamos mais devagar. O que tu vai fazer na semana que vem? O que tu precisa comprar para a semana que vem? Quanto tu tem que ter de estoque na semana que vem? Quantas pessoas tu precisa ter no teu quadro na semana que vem? O que tu quer ser na semana que vem? Vamos olhar primeiro esse horizonte curtinho, depois a gente amplia um pouquinho mais, vamos para a quinzena, vamos para o mês, do mês vamos para o trimestre, do trimestre para o semestre, do semestre para o ano, do ano para 2 anos, entendeu? Porque você tem um planejamento de curto prazo, que é esses que a gente resolve de uma semana para outra, de um dia para o outro, muitas vezes. Planejamentos a médio prazo, que você pode usar alguns meses para fazer isso. Eu acredito muito na situação do planejamento, só que eu não creio muito em planejamentos assim para 5, 6 anos. O que eu acredito, principalmente tratando-se de pequenas empresas, são planejamentos trimestrais e semestrais. Esses nos ajudam a, organizar o nosso dia a dia, entendeu? E com essa organização eu consigo dar passos mais firmes e fazer o meu negócio prosperar. Agora, se eu ficar viajando muito naquilo que eu quero ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, temos que ter esse planejamento também, que é o planejamento de longo prazo. E ele a gente tem que rebater ele para planejamentos menores, temos que fatiá-lo, dividi-lo para fatiamentos menores. E como é que são esses fatiamentos? Cara, são fatias mesmo. Pega um bolo, né? Você não consegue comer um bolo inteiro. Mas se você cortar pedacinho por pedacinho, você vai resolvendo ele. Mas comer é fácil. Eu quero ver você fazer um bolo, construir um bolo. Várias camadas, vários recheios, várias etapas. Se você simplesmente parar e for fazer esse bolo do nada, sem ter as ferramentas adequadas, sem ter os recursos necessários para fazer isso, as matérias-primas e, acima de tudo, o conhecimento para fazer esse bolo, pode até ser que saia um bolo mais ou menos, mas vai estar longe de ser um bolo de confeiteiro. Por quê? Porque te falta a expertise para isso, te falta a capacidade para isso. Tanto de recursos, que são operacionais, financeiros, esse tipo de coisa, pessoas também, que são os principais recursos de uma empresa, mas o que falta é muita habilidade de engajamento, é botar essa coisa toda para rodar. E isso faz muitas vezes com que uma empresa passe muito trabalho. Agora, vamos lá, digamos que você resolveu fazer o planejamento, você pensou quais são suas metas, seus objetivos, aquilo que você quer, você fatiou isso em planos menores, planos operacionais, para 1 mês, para 2 meses, para 3 meses. Legal! Agora o que você vai ter que fazer? Executar o plano, né? Porque senão não adianta nada, você simplesmente vai fazer um plano e não vai executar, então não faz plano nenhum, entendeu? Porque se você não está a fim de executar o plano, você não vai começar ele com vontade. E quando você termina o planejamento, você tem que olhar para aquele planejamento e dizer, nossa, esse planejamento ficou bom pra caramba, agora eu vou tocar ele e vou ter sucesso. E é assim que você tem que pensar. Agora, se você olhar o planejamento, você olhar esse planejamento no final e observar o seguinte, nossa, isso aqui não dá para fazer, isso aqui é complicado demais, não vai dar certo, você já desistiu antes de começar.
Então a gente não pode desistir, a gente tem que continuar, a gente tem que pegar o planejamento e botar em ação. Agora, uma coisa interessante que tem nisso é que quando você está executando o planejamento, os cenários vão modificar, as estruturas vão modificar, os concorrentes vão responder o que você está fazendo, a clientela vai responder o que você está fazendo, a própria estrutura da empresa, a parte física, onde você está, os seus funcionários, vão responder a isso. E quando eles te dão essa resposta, tu tem que ver que se o teu cenário não ficou alterado do seu planejamento. Porque quando tu planejou, você tinha uma ideia, é a mesma coisa, eu estou na inércia, estou parado aqui, não estou fazendo nada. Estou simplesmente parado. No momento que eu resolvo tomar uma atitude, fazer alguma coisa, eu saio da inércia, eu começo a ter uma ação. E quando eu tenho uma ação, eu vou ter uma reação contra isso. E essa reação pode ser boa ou ruim. Se a reação for boa, que bom, show de bola, nosso planejamento está indo, mas não quer dizer que ele não precisa de algumas reformulações. Porque o pessoal acha que fazer mudanças em planejamento é só quando está dando errado. Não, cara, às vezes está dando certo, você precisa modificar o planejamento. Por quê? Porque está dando certo demais. Então o que você tinha planejado, o cara está extrapolando. Então os teus recursos modificaram. Se você não tiver um olho para um planejamento que está indo bem, e da mesma forma que você tem um olho para um planejamento que está indo mal, tendo a capacidade de olhar tudo isso, analisar, visualizar tudo isso e pensar o que está dando errado, ou o que está dando certo demais, para você se precaver, se ajustar. Entendeu? É a mesma coisa que você vai fazer uma viagem. Você vai que jeito? Você vai pegar o carro, vai ser estrada fora, não sabe onde é que vai parar? Não, normalmente você vai planejar, organizar a tua viagem, vai ver os recursos que você precisa e vai organizá-los para te dar a melhor fluidez. Agora, bacana, quando a viagem está andando, né, que está tudo andando bem, de vez em quando a gente tem que dar uma paradinha para descanso, e o planejamento é isso. Então, gente, a grande dica desse primeiro fator fundamental, que é as empresas não planejam mal, é faça o planejamento. Faça o planejamento, faça num horizonte de tempo ao qual você consegue dominar, que você consegue administrar, que você consegue tocar e depois disso acompanhe a execução do planejamento. Bota ele para rodar e acompanhe a execução. Tudo aquilo que não está se encaixando dentro do planejamento, para bom ou para ruim, você não tem que parar, mas você tem que readequar o planejamento, ver aquilo que você precisa estar melhorando constantemente. E é essa a dica que eu dou para você. Melhore constantemente, aplique seu planejamento, faça as correções necessárias conforme as melancias se ajustam dentro da carroça e vamos ter sucesso no nosso negócio, vamos evitar que a gente quebre. Agora vamos dar uma olhadinha, né, no segundo fator fundamental. Quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, toca o sininho e vamos assistir o próximo vídeo.